Uma nação à deriva. A sombra de Baal. Elias. Apenas um homem. No entanto, um homem que andava com Deus. Ele viveu numa época difícil. Uma época em que a escuridão parecia vencer. A nação de Israel tinha virado as costas para o seu verdadeiro rei. Perseguiam ídolos. Curvavam-se diante de deuses falsos. O rei Acabe governava a terra, mas seu coração estava longe do Senhor. Sua esposa, Jezabel, estava ainda mais distante. Ela trouxe seus deuses estrangeiros, especialmente Baal, para o coração de Israel. Ela promoveu a adoração a Baal com uma paixão avassaladora. Templos foram construídos para esse Deus vazio. Altares fumegavam com sacrifícios a uma divindade que não podia ouvir, não podia ver e não podia salvar. Foi um tempo triste, uma época de luto para o povo de Deus. A própria terra sentia a frieza espiritual. Deus havia avisado o seu povo. A desobediência traria consequências. E assim, uma seca tomou conta da nação. Os céus eram como bronze. A terra estava ressequida e rachada. Não choveu por anos. Isso não era apenas um desastre natural. Era uma declaração espiritual. Deus estava mostrando o seu desagrado. Ele estava chamando o seu povo de volta. Mas seus ouvidos estavam mocos, seus corações endurecidos. Eles continuaram seus rituais vazios. Esperavam que Baal, o suposto deus da fertilidade e da chuva, respondesse. Ele nunca respondeu, porque ele não era nada. Uma invenção da imaginação, um pedaço de madeira ou pedra. Em meio a essa apostasia generalizada, Elias se levantou. Ele era um profeta do Deus Altíssimo. Ele trazia uma mensagem de Jeová. Uma mensagem de julgamento, sim, mas também uma mensagem de esperança, uma mensagem de retorno. Elias não era popular. Aqueles que dizem a verdade raramente o são em tempos de engano. Ele foi caçado, foi ameaçado. No entanto, sua fé não vacilou. Ele conhecia a Deus. Ele confiava em Deus. Ele acreditava nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor gritava que Deus havia esquecido, mesmo quando parecia que o mal havia triunfado. Elias se agarrou ao invisível. Ele ouvia a voz mansa e suave. Ele sabia que o Senhor ainda estava em seu trono. Sua fé era uma âncora em um mar tempestuoso. Enquanto outros balançavam com os ventos da opinião popular, Elias estava enraizado. Ele entendia que seguir a Deus às vezes significava ficar sozinho. Significava ser incompreendido. Significava enfrentar inimigos poderosos. Mas ele também conhecia o poder daquele a quem servia. Ele tinha visto a provisão de Deus no deserto. Um corvo trazendo-lhe comida. O azeite e a farinha de uma viúva que não se acabavam. Gap 2. Estas não eram apenas histórias para Elias. Eram encontros pessoais. Eram lembretes de que Deus é fiel. E assim, quando chegou a hora de um grande confronto, Elias estava pronto. Ele era o homem de Deus para um momento desesperador. A situação em Israel era gravíssima. Os corações estavam divididos. O povo vacilava entre duas opiniões. Jeová era Deus? Ou Baal era Deus? Tentavam ter o melhor dos dois mundos. Mas Deus não divide sua glória. Ele exige devoção exclusiva. A confusão espiritual estava despedaçando a nação. A seca era um lembrete constante de sua aliança quebrada. O rei Acabe, apesar de testemunhar o sofrimento de seu povo, permanecia teimoso. Ele culpava Elias pelos problemas. Chamava-o de perturbador de Israel. Que ironia! Aquele que apontava para a verdadeira origem do problema era culpado pelo próprio problema. Muitas vezes é assim que o mundo funciona. Elias, cheio do Espírito de Deus, não recuou. Ele foi ao encontro de Acabe. Imaginem a cena. O profeta rústico, diante do rei mundano. Elias não se intimidou com o poder real. Ele era respaldado pela autoridade divina. Ele lançou o desafio. Agora convoque todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo, declarou ele.
e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Este não era um convite educado, era uma convocação divina. Um confronto espiritual estava prestes a acontecer. O destino de uma nação estava em jogo. Os termos da disputa eram simples, contudo, profundos. 2 novilhos, 2 altares. Nenhum fogo aceso por mãos humanas. Vocês clamarão pelo nome do seu Deus, propôs Elias, e eu clamarei pelo nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Este era um desafio direto a Baal. Baal era supostamente o deus dos raios e das tempestades. Se ele tivesse algum poder, certamente poderia produzir fogo. O desafio foi público. Foi dramático. Foi planejado para não deixar margem a dúvidas. Deus estava prestes a fazer uma declaração. Ele estava prestes a se revelar de uma forma que Israel jamais esqueceria. Cap 2. Os profetas de Baal e Azerá eram numerosos, 850 deles, contra um único homem, Elias. Mas Elias não estava realmente sozinho. Ele tinha Deus ao seu lado. E quando Deus está com você, os números não importam. Os profetas de Baal provavelmente se sentiam confiantes. Tinham o apoio real, tinham o apoio popular, ou assim pensavam. Tinham seus rituais e seus encantamentos. Elias tinha apenas sua fé, sua confiança simples e inabalável no Deus vivo. O palco estava montado no Monte Carmelo, uma montanha que se tornaria um símbolo do poder e da glória de Deus. Um lugar onde a ilusão entraria em choque com a realidade. O dia chegou. O Monte Carmelo fervilhava de expectativa. O povo se reuniu. Os profetas de Baal, resplandecentes em seus trajes sacerdotais, prepararam seu sacrifício. Escolheram seu novilho. Cortaram-no em pedaços. Colocaram-no sobre a lenha de seu altar. Então o espetáculo começou. Da manhã até o meio-dia, clamaram pelo nome de Baal. Ó Baal, responde-nos! Gritavam. Suas vozes ecoavam pela encosta da montanha. Mas não houve resposta. Nenhuma voz. Nenhum sinal. Apenas silêncio. O sol subia cada vez mais alto no céu. O desespero deles aumentava. Pulavam e dançavam ao redor do altar. Seus esforços se tornaram mais frenéticos. Conforme as horas passavam e Baal permanecia em silêncio, Elias observava. Observava seus esforços inúteis. Via o pânico crescente deles. Então, por volta do meio-dia, Elias começou a falar. Ele não gritou, não zombou com maldade, mas suas palavras eram afiadas. Cortavam através da pretensão deles. Gritem mais alto, sugeriu ele. Talvez ele esteja imerso em pensamentos, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe esteja dormindo e precise ser acordado. Suas palavras estavam carregadas de ironia divina. Ele estava expondo o vazio do ídolo deles. Estava mostrando ao povo quão tolo era confiar em algo feito por mãos humanas, ou em algo que nem sequer existia além da imaginação deles. Os profetas de Baal levaram suas palavras a sério, em seu desespero. Gritaram mais alto. Retalharam-se ao estilo de Dagon com espadas e lanças até o sangue jorrar. Este era o costume deles. Pensavam que sua dor aplacaria seu Deus. Pensavam que seu frenesi atrairia a atenção dele. Mas Baal permaneceu surdo. Baal permaneceu mudo, porque Baal não era. Gap 2. A tarde se arrastava. A energia deles diminuía. Suas esperanças se esvaíam. O Deus deles os havia falhado. Totalmente. Completamente. O espetáculo foi uma lição poderosa por si só. Uma lição sobre a inércia dos ídolos. Uma lição sobre a futilidade da fé mal colocada. Então, chegou a vez de Elias. Calmamente. Deliberadamente. Ele se aproximou do altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele o reparou. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, um lembrete de sua herança da aliança. Arrumou a lenha. Cortou o novilho em pedaços
e o colocou sobre a lenha. Então, ele fez algo extraordinário. Mandou que o povo derramasse água, grandes cântaros dela, sobre a oferta e a lenha. Não uma vez, não duas, mas 3 vezes, até que a água enchesse o rego que ele havia cavado ao redor do altar. Não haveria dúvida. Se viesse fogo, seria de Deus. Seria um milagre. Com tudo preparado, Elias deu um passo à frente. A multidão observava. A tensão era palpável. Ele não gritou, não dançou, não se cortou. Ele simplesmente orou. Sua oração foi curta, foi direta, estava cheia de fé. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, começou ele. Que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e fiz todas estas coisas segundo a tua ordem. Ele não buscava glória pessoal, buscava a glória de Deus. Queria que o povo conhecesse a verdade. Queria que seus corações se voltassem para o único Deus verdadeiro. Ele pediu a Deus que lhe respondesse, para que o povo soubesse. E Deus respondeu. Oh, como ele respondeu! De repente, dramaticamente. Fogo caiu do céu. Não uma pequena faísca, não uma chama suave, mas um fogo consumidor. Ele desceu abrasador do céu, devorou o holocausto, lambeu a lenha, queimou as pedras do altar, consumiu até o pó debaixo dele e secou toda a água no rego. Nada restou além de terra queimada. Um testamento ao poder impressionante de Jeová, o Deus que responde com fogo, o Deus que está vivo, o Deus que é real. O silêncio de Baal contrastou com a resposta estrondosa do Senhor. Quando todo o povo viu isso, ficou atônito. Ficaram sem palavras. Então uma onda de lucidez os varreu. Prostraram-se com o rosto em terra. Seus rostos no pó, seus corações finalmente despertaram. Clamaram em uníssono. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Gap 2. A disputa havia terminado. O veredicto era claro. Baal não era nada. Jeová era tudo. A farsa havia acabado. A verdade triunfara numa labareda de glória. Os corações do povo, por tanto tempo divididos, estavam agora, pelo menos por este momento, unidos em reconhecer a soberania de Deus. Foi um divisor de águas. Esta história incrível do Monte Carmelo é mais do que apenas história antiga. É um lembrete atemporal. Um lembrete da importância da fé. Elias confiou em Deus completamente, mesmo em menor número, mesmo quando zombado, mesmo quando a situação parecia impossível. Ele ousou acreditar que Deus apareceria, e Deus apareceu, de forma espetacular. Nossos desafios podem não envolver fogo literal do céu, mas o Deus de Elias ainda é o nosso Deus. Ele ainda responde à oração. Ele ainda honra a fé. Ele ainda deseja nossos corações por inteiro. Quando confiamos nele, quando nos posicionamos por ele, ele se mostrará fiel. Ele é o Deus que sempre chega. Ele é o Deus que nunca falha. Confie nele.